Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Que felicidade grande para mim poder mais uma vez estar aqui com você para estudarmos a Bíblia. Estamos estudando o Sermão do Monte, versículo por versículo. Estamos no meio da discussão sobre o que significa colocar os outros antes de nós e o que significa julgar errado. Aprendemos com Jesus, no capítulo 7 de Mateus, que as relações humanas são como uma rua de duas mãos. No versículo 2, Jesus ensina que não importa a medida com que você julgue os outros, não se surpreenda quando eles julgarem você usando a mesma medida. Em outras palavras, se você coloca as pessoas sob uma lente de microscópio e acha que está sendo observado com uma lente de telescópio, ingenuidade sua. Se você olha as pessoas sob uma lente de microscópio, não se surpreenda se você for observado com uma lente de microscópio um pouco mais potente e minuciosa. Esse princípio é verdadeiro. Se você olha para as pessoas com uma lente de telescópio, elas usarão uma lente de telescópio para observá-lo. E tenho certeza que você se sentirá muito melhor sendo observado com esta lente do que com aquela outra. Mas se você coloca sempre todo mundo sob a lente de um microscópio, não se surpreenda quando constatar que você também está sob uma. Esse é o lado positivo da moeda. O lado positivo é que o mesmo padrão de medida que você usar com os outros vai ser usado com você. Esta é uma das maneiras de falar sobre esse assunto usando uma ilustração e linguagem de comerciantes de um mercado. Vamos supor que você fosse vender milho e encontrasse alguém que vendesse aveia no mercado. Se alguém desconfiasse que você estivesse usando uma medida errada, quando você fosse comprar qualquer outra coisa para vender para você, o comerciante iria pedir para usar a mesma medida que você usasse para vender. Esta foi a metáfora usada por Jesus para falar de julgamento. Ela se aplica muito bem nas questões de relacionamento humano. Não importa a medida que você use com as pessoas, elas vão usar a mesma com você. A medida que você usar para dar será usada quando derem para você. Se você der usando a medida de um dedal, receberá nesta mesma medida. Esta é uma lei da vida e Jesus era muito prático para ensinar princípios da vida. Esta foi a lição que Jesus ensinou no capítulo 6 de Lucas. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calculada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. É uma rua de duas mãos. Quando a questão é relacionamentos, tudo que vem numa direção volta do mesmo jeito pela direção oposta. Tendo dito isto, Jesus fez algumas perguntas muito bem-humoradas. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? É porque você acha que o chamado da sua vida é procurar ciscos nos olhos dos outros quando existe uma viga inteira nos seus olhos? Jesus usou uma ilustração muito exagerada e engraçada, mas verdadeira. Todo pastor tem um tipo de pessoa muito crítica em sua congregação. Gente que acha que Deus a nomeou para ser juiz e para julgar a vida dos outros. Perguntaram justamente isso para Moisés. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Sempre lembro deste versículo quando me deparo com gente muito crítica, cujo único objetivo na vida é falar do que está errado na vida dos outros. Sabe que algumas pessoas são especialistas nesse assunto. Conheço até pastores e pregadores que dedicam sermões inteiros a isso. Parece até que se não tivessem tanta coisa errada na vida dos outros, eles nem teriam sobre o que pregar. Isto não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho para o qual fomos comissionados para pregar não tem nada a ver com falar sobre o que está errado na vida das pessoas. E olha que todo mundo sabe identificar uma pessoa muito crítica, e isso não é nada bom. Nesta passagem, Jesus fez duas perguntas. Por que você é tão crítico? E você acha que isso serve para alguma coisa? No versículo 3, Jesus fez a primeira pergunta. Ele diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? E no versículo 4, Jesus fez a segunda pergunta. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E continuou dizendo, hipócrita,
Mais uma vez temos a questão do primeiro e do segundo lugar. Deus em primeiro lugar. Vimos no capítulo 5, quando Jesus falou que se você quer orar a Deus, mas não está bem com seu irmão, ou seu irmão tem alguma coisa contra você, primeiro vá se reconciliar com ele e depois ore a Deus. Isso é tremendo. Primeiro seu irmão e depois Deus. Observe agora a ordem de prioridade. Jesus está dizendo que se você está com essa viga enfiada no olho, correndo atrás do que está errado na vida do seu irmão, pare tudo. Pare. E primeiro, vá tirar a viga do seu próprio olho. Resolva os seus problemas primeiro e depois vá cuidar do olho do seu irmão. Primeiro, cuide do seu olho e depois do olho do seu irmão. Isso é auto-julgamento. Primeiro o auto-julgamento e depois o julgamento do irmão. Na verdade, Jesus não está dizendo para não julgar. Ele está dizendo para você fazer um auto-julgamento primeiro e depois julgar o irmão. Você vai descobrir que realmente eles têm um cisco no olho. Todo mundo tem ciscos nos olhos e nós devemos nos ajudar uns aos outros e tirá-los dos nossos olhos. Mas o ensino aqui é outro. Por que você se preocupa tanto em julgar primeiro o seu irmão e nem sequer se importa em se auto-julgar? Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo afirma que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas dificilmente o problema está em julgarmos a nós mesmos. Somos especialistas em julgar apenas os outros. Parte da minha infância foi em uma cidade que tinha muita poluição por causa de uma mina de carvão. Costumávamos brincar dizendo que de manhã podíamos ouvir os pássaros tossindo por causa da fumaça densa. Os pássaros é que tossiam também. Um dia um cisco de fuligem de carvão muito pequeno entrou no meu olho. Era minúsculo, mas muito dolorido e incômodo. Puxa, como foi terrível! Enquanto não tirei aquele cisco, meus olhos não pararam de coçar. Eu só pensava em tirá-lo de lá. Quando temos um cisco desses no olho, nem paramos para pensar no cisco que outra pessoa possa ter. Eu não queria nem saber se outra pessoa tinha um cisco no olho ou não. Estava preocupado com aquele cisco no meu olho, estava terrível. Mas é isso que essa ilustração de Jesus está sugerindo. E isso a faz tão incisiva. Se ela é literalmente verdadeira, você jamais vai parar para se preocupar com o cisco no olho de alguém se o seu próprio olho está com algum cisco. Então, espiritualmente, por que você seria tão ridículo em criticar alguém quando tem uma viga espetada justamente no seu olho? A aplicação óbvia é: seu hipócrita, julgue primeiro a você mesmo e depois poderá ver claramente e julgar, no sentido de ajudar o seu irmão. Devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros e experimentar um sentimento recíproco. Devemos ajudar uns aos outros com nossos ciscos. A pessoa que persiste nessa ideia de ser crítica causa problema para todo mundo. Com esta metáfora, Jesus dá um tom irônico a essa situação. Agora, preste atenção no versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Você acha que Jesus está dizendo para não julgar? Ele está dizendo que devemos ter discernimento e sermos discriminatórios na interação com as pessoas, principalmente com as pessoas lá no sopé da montanha. Espiritualmente, ninguém está pronto para nada. Preste atenção nos diálogos de Jesus, como ele era discriminatório. Ele não tratava todo mundo da mesma maneira. Ele falou com Pilatos, mas não falou com Herodes. Ele falou com a mulher do poço de uma maneira, com o jovem rico de outra. E com Nicodemos ele falou de uma outra maneira ainda. Com Nicodemos, Jesus mencionou o novo nascimento. Esse foi o único diálogo no qual Jesus citou o novo nascimento. Jesus falou sobre o novo nascimento apenas com aquele rabino que não entendeu nada do que Jesus estava falando. Lemos sobre esse encontro no capítulo 3 de João. E que capítulo, hein? João 3. Logo no capítulo 4, Jesus fala de maneira simples e clara com quem? Com a mulher samaritana. Jesus não falou com ela sobre o novo nascimento, mas falou sobre água. Por quê?
porque fisicamente ela estava com sede. Isso serviu como símbolo de uma sede mais profunda que aquela mulher tinha. Creio que o que Jesus está dizendo no versículo 6 é que devemos tratar as pessoas com discernimento e saber discriminá-las. Você não pode compartilhar tudo com todo mundo. Você precisa ter uma certa ideia do estado espiritual de alguém antes de ministrar àquela pessoa. Acho que também, neste parágrafo, Jesus resumiu tudo o que havia dito até aqui. Ele mandou olhar para dentro, ao redor, e Jesus também mandou olhar para o alto, porque do alto vem o poder, vem a graça para que eu possa cumprir com tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Nesse capítulo, Jesus conclui dizendo que não podemos olhar ao redor antes de olhar para dentro. Precisamos primeiro olhar para dentro para depois olhar ao redor. Devemos primeiro fazer um auto-julgamento e só depois julgar os outros. O apóstolo Paulo, aconselhando a Timóteo, ele disse assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Existe o momento em que o discípulo de Jesus precisa entrar para o clube do eu em primeiro lugar. Não é o pastor nem o diácono da igreja que precisa de oração, mas eu primeiro. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso de um auto-julgamento. Eu vou parar e vou me julgar. É isso. Quando a questão é quem precisa mais de julgamento e exame espiritual, pode crer, meu ouvinte. A gente vem em primeiro lugar, você vem em primeiro lugar. Primeiro você julga a si mesmo e depois os outros. Este é o resumo do que Jesus falou. Jesus estava desafiando você a olhar para dentro, e mais uma vez quero desafiá-lo a se comprometer a olhar para dentro de si mesmo. No próximo encontro com a palavra, vamos tratar um pouco mais sobre olhar para si mesmo e olhar para os outros. Então, esperamos você. Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.